Bom, pessoal, vamos passar aqui para mais um exemplo dessas inequações exponenciais, né? O exemplo que a gente vai fazer agora, ó, ele é o seguinte, ó. 1/4 elevado a x é menor ou igual que 7, por exemplo. Tá bom? Então, se a gente aplicar log de 1/4 nos dois lados, né? Como o 1/4 é um número menor que 1, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. E aí você vai chegar que x, né? Porque isso aqui vai cancelar, vai simplificar, né? Melhor dizendo. X vai ser maior ou igual que log de 7 na base 1/4. Tá resolvida a sua inequação, tá? Mas vamos supor aqui que você pegue esse 1/4 seu aqui, ó, inverta e coloque um expoente negativo, né? Então a gente sabe aí que 1/4 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Então eu vou transformar esse 1/4 em 4 e vou elevar a menos x, né? Então 4 elevado a menos x é equivalente a 1/4 elevado a x. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 7. E agora eu vou aplicar log de 4 nos dois lados, ao invés de aplicar log de 1/4, né? Então, vou aplicar aqui log de 4 e log de 4. Aí, como o meu 4 é maior que 1, o sinal da desigualdade não inverte. Será que a gente vai encontrar uma resposta diferente? Porque aqui inverteu e aqui não. Mas, ó, aqui vai simplificar e a gente vai chegar que menos x é menor ou igual que log de 7 na base 4. Será que essas respostas são diferentes? Se a gente multiplicar essa equação os dois lados por menos 1, como a gente está multiplicando por um número negativo, o sinal da desigualdade tem que mudar. E aí a gente chega nisso, né? E aí, eu não sei se vocês lembram dessa propriedade aqui, ó. A propriedade que diz o seguinte, ó. Se você tem log de b na base a e esse log ele é multiplicado por 1 sobre beta, você pode trocar isso aqui por log de b na base a elevado a beta. Vê se vocês lembram dessa propriedade aqui, ó. E é o que eu vou fazer. Esse menos 1 aqui, ó, eu vou falar que é 1 sobre menos 1. E eu vou pegar o menos 1 e vou colocar em cima do 4. Então, eu vou chegar aqui que meu x ele tem que ser maior ou igual que menos... Opa, que log, né, de 4 elevado a menos... De 7 na base 4 elevado a menos 1. E 4 elevado a menos 1, adivinha? É 1/4, né? E daí a gente chega que x é maior ou igual que log de 7 na base 1/4. Mesma resposta, tá, pessoal? Jeitos diferentes de fazer. Mostrando aí que a matemática, ela fecha, né? Nessa parada de logaritmos aí. Beleza? Bom, galera, de inequação exponencial, era isso aí que eu tinha para falar, tá? Não tem nenhum segredo, como vocês podem ver. Você só tem que ver se o sinal troca ou não, né? E isso vai depender da base do seu logaritmo que você vai aplicar em cima da sua inequação, tá bom? Simples assim. Agora, pessoal, a gente vai para inequação logarítmica, que é a segunda parte da aula, tá? E agora o que a gente vai ter que resolver são coisas como isso, ó. Né? A gente vai ter que resolver coisas assim, né? Quais são os valores de x que você pode jogar aqui, né? Que vão fazer com que essa inequação seja satisfeita, né? Aí você tem que ver, né? Você tem que dar uma analisadinha aqui, né? Então vamos passar aqui a teoria de inequações logarítmicas, né? Vai funcionar da seguinte forma.
você vai ter algo desse tipo, ó, log de alguma coisa na base A é maior, né, ou menor que log de outra coisa na base A. Aí, pessoal, quando essa base aqui é maior que 1, né, essa desigualdade aqui, a gente vai manter o sinal, né? Se, por exemplo, você tem o seguinte, ó, log de f na base 2 é maior que log de g na base 2, né? Como a sua base aqui é 2, que é um número maior que 2, dado que isso aqui é maior que isso aqui, você tem que o f, ele com certeza é maior que o g, tá bom? Por quê? Porque log de f na base 2, ó, se a gente chamar isso aqui de y, né? Você vai ter aqui que 2 elevado a y é f. E se você chamar isso aqui de z, ó, você vai ter que log de g na base 2 é z e que, portanto, 2 elevado a z é igual a g, né? Então, compara isso aqui com isso aqui. Você sabe que seu y é maior que o seu z. Então, 2 elevado a y vai dar um f que com certeza é maior que o seu g, que é 2 elevado a z, tá bom? Então, como esse expoente é maior que esse, você tem que o seu f é maior que esse, porque a sua base é maior que 1, tá? Agora, se você tivesse meio, né, no lugar de 2, ó, você tem meio elevado a y e meio elevado a z. Aí, você sabe que o seu y é maior que o seu z. Se o seu y é maior que o seu z, isso aqui, ó, vai acabar ficando menor, porque você vai estar elevando a um número maior, né? Imagina, meio elevado a 2 e meio elevado a 3. O meio elevado a 3, você multiplicou por meio mais uma vez do que aqui. Então, esse número ficou menor, né? Então, tudo vai depender da sua base, tudo bem? Então, você vai analisar a sua base, tá? Se a sua base ela é maior que 1, então você vai ter aqui que o seu f ele é maior que o seu g. Só que tanto f quanto g, eles têm que ser maior que 0, tá? Pela condição de existência. O logaritmando aqui, ó, ele tem que ser maior que 0. Então, esse maior que 0 é algo que a gente tem que adicionar, tá bom? Devido à condição de existência. Agora, se o seu a aqui ele for um número entre 1 e 0, você vai trocar o sinal da desigualdade, tá bom? Então, o seu f vai ser menor que o seu g. E os dois, eles vão ser maiores que 0, tá? Por causa da condição de existência. Então, ó, eu vou copiar esse exemplo aqui. Log de 2x menos 1 na base 2 é menor que log de 6 na base 2. Ó, copiei o exemplo aqui. E a gente vai resolver com base nisso, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a condição de existência. O 6, ele já é maior que 0. Então, aqui a gente está de boa. Só que o 2x menos 1 não necessariamente é menor que 0. Então, a gente tem que falar, não necessariamente é maior que 0. Então, a gente tem que forçar. Tá bom? Então, 2x menos 1 tem que ser maior que 0. Porque senão você vai ter problema aqui de condição de existência. Tá? E agora, como a nossa base é 2, você tem que os logaritmandos, ó, 2x menos 1, é menor que 6. Aí você pode simplesmente sumir com o seu log, né? Porque se isso aqui é menor que isso, então esse logaritmando tem que ser menor que esse. E aí esse sinal da desigualdade ele é transmitido, ó, daqui para cá, tá? E aí você tem esse par de inequações para resolver.
Passando 1 para lá e dividindo por 2, você chega aqui que o seu x ele tem que ser maior que meio. E passando esse 1 para lá e dividindo por 2, você tem que o seu x tem que ser menor que 7 meios. Então, qual que seria a solução dessa equação? A solução é x menor que 7 meios e maior que meio. Beleza? Simples assim. E isso aconteceu justamente porque, então, o nosso 2 ele é maior que 1. Então, a gente pode simplesmente aplicar essa mesma desigualdade nos logaritmandos. Tranquilo? Calma, vamos fazer mais exemplos. Ó, vou guardar isso aqui, tá? Deixar aqui do ladinho pra gente sempre estar consultando. A gente tem isso aqui agora, pessoal, ó. Log de 1/3 de x menos 4 é maior que log de 5 na base de 1/3. A gente tem que resolver isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar a condição de existência, né? Ó, o 5, que é um logaritmando, já é maior que 0. E o x menos 4 tem que ser maior que 0. Então, qual que é a primeira coisa que a gente descobre aqui, ó? Que o x com certeza tem que ser maior que 4, tá bom? Se o seu x não for maior que 4, vai ter problema aqui, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai olhar a base é 1/3, que é menor que 1. E na hora que a gente for montar aqui a desigualdade dos logaritmandos, a gente vai trocar o sinal, inverte, tá? Então, x menos 4 tem que ser menor que 5, porque a sua base é menor que 1. Aí esse sinal troca. E aí você vai passar o menos 4 para o outro lado, e você vai chegar que o x é menor que 9. E a sua solução, então, seria que o x é menor que 9 e maior que 4. Tá? Essa daqui seria a solução final. Tudo bem, pessoal? É simples assim, né? Então, nos logaritmos, ó, base menor que 1, inverte. Base maior que 1, mantém. Beleza? E assim a gente vai fazendo os exercícios, tá? Agora eu vou colocar um exercício aqui para vocês tentarem fazer, beleza? E aí, já já eu resolvo. Mas o exercício é o seguinte, ó. Log de x ao quadrado menos 4x na base 1/3 é maior que log de 5 na base 1/3, tá bom? Pausa o vídeo aí e dá uma tentadinha. Bom, galera, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa condição de existência, né? X ao quadrado menos 4x tem que ser maior que 0. E aí a gente cai numa inequação de segundo grau, né? Vocês lembram como é que faz para resolver a inequação de segundo grau? A gente vai desenhar a parábola, né, dessa função aqui, e a gente vai ver os valores que ela é positiva, né? Então, essa parábola aqui, ó, x ao quadrado menos 4, se você achar as raízes dela, ó, você vai ver que uma raiz é 0 e a outra raiz é 4. E aí a sua parábola ela é assim, ó, tá? Porque o seu A ele é positivo. Como é que eu achei as raízes? Eu resolvi esse Bhaskara. O Bhaskara é disso aqui, tá? Eu quero saber quando que isso aqui é 0. Aí eu vou descobrir que é 0 no 0 e no 4. Se você jogar 0 ou 4 aqui, zera. E eu não quero os valores em que isso aqui é positivo. Então, ó, essa parte aqui é negativa. Vai ser positivo aqui, ó. Aqui é positivo e para cá é positivo também, tá? Então, a condição de existência do logaritmando, x ao quadrado menos 4x maior que 0, diz pra gente que o nosso x ele tem que ser maior que 4, né? Daqui para frente, ou ele tem que ser menor que 0, daqui para trás. E aí a gente vai guardar aqui, nessa caixinha, essa informação. E agora a gente vai aplicar aqui o passo, né, de tirar o log da história, né?
Então, o log aqui não está numa base menor que 1. Então, na hora que a gente vai fazer a desigualdade dos logaritmandos, ó, x ao quadrado menos 4x e 5, como a base é menor que 1, você coloca sinal menor de menor, tá bom? Aí você vai ter que x ao quadrado menos 4x menos 5 é menor que zero. E aí a gente tem outra parábola para analisar, tudo bem? Vamos analisar essa parábola aqui então, ó. Quando que x ao quadrado menos 4x menos 5 tem valor negativo? Bom, primeiro a gente vai descobrir os valores que isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero nos valores em que essa equação de segundo grau dá zero, né? E aí você vai ter aqui como raízes o 5 e o menos 1, tá? É só fazer o Bhaskara. Então, você tem essa parábola aqui, ó. Menos 1 e 5. Nesse pedaço aqui ela é negativa. E nesse pedaço aqui ela é positiva. Só que a gente quer o quê? A gente quer os valores negativos, né? Então, essa inequação dos logaritmandos diz pra gente que o x ele tem que ser menor que 5 e maior que menos 1. Tá? Aí eu tiro essa informação justamente da parábola. Ó. O nosso x ele tem que estar aqui. E agora a gente tem que unir essas duas condições. Né? O x ele é um número que está entre menos 1 e 5, só que ele só pode ser maior que 4 e menor que 0. Né? Aí ou você faz o varalzinho, né? Ou você faz só observando mesmo. Ó. Ele não tem que ser menor que 5. Só que ele tem que ser maior que 4. Ou, né? Ele tem que ser menor que 0 e maior que menos 1. Tá? Mas você também pode tirar isso aqui do varal. É só montar assim, ó. Menos 1, 0, 4 e 5. Aí, de menos 1 até 5, ó, você tem esse pedaço aqui. Né? E maior que 4 e menor que 0, você tem esse pedaço aqui, ó. E aí você faz a interseção das duas soluções, né? Porque tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. E aí você vai chegar aqui, ó. Né? O que essas duas aqui têm em comum, né? Essa linha aqui e essa. Esse pedaço, né? Daqui até aqui e esse pedaço daqui até aqui, ó. Tá bom? E isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó. O x é entre menos 1 e 0 ou o x é entre 4 e 5. Beleza? Então, isso aqui seria a solução dessa inequação. Tá? Bacana, bacana. Bom, passamos para frente aqui. Com o papelzinho aqui com o bisuzinho, ó. Agora, pessoal, e se a gente tivesse algo desse tipo, ó? Né? Em vez de ser uma inequação log-log, como a gente estava estudando, você tem uma inequação log constante. Né? Por exemplo, ó, se você tem essa inequação aqui, log de 3x mais 2 na base 3 é menor que 2. Ó. Agora, ó, pode ver que você não tem um logaritmando aqui. Né? Como é que você vai aplicar aqui uma inequação entre logaritmandos se você só tem logaritmando aqui? Aqui você não tem. Qual que é a ideia aqui? A ideia é trocar esse 2 por um log. Né? Então, você tem que achar aí um logaritmo de base 3 que dá 2. Né? Qual que é esse log? Ó. A gente vai trocar o 2 por log de 9 na base 3, tá? Porque log de 9 na base 3 é 2, dado que 3 ao quadrado é 9, tá bom? Então, se você tem uma inequação desse tipo,
Basta, né, você transformar o seu k em um logaritmo de mesma base que o outro lado, né? Então, a base daqui não é 3? Vamos levar esse número aqui para um log de base 3. E aí você chega nisso. E aí resolve como a gente aprendeu anteriormente. Tudo bem? Então, como é que resolve isso? Primeiro a gente tira a condição de existência. 3x mais 2 tem que ser maior que zero, né? O 9 já é maior que zero, então aqui a gente está sossegado. Daqui você tira, ó, passa o 2 para lá negativo e divide por 3. Você descobre aqui que o seu x tem que ser maior que 2/3. Tá? E agora, ó, a gente vai montar a inequação dos logaritmandos. Só que a base aqui é 3. Essa base é maior que 1. Então, ó, se você colocar os logaritmandos aqui, você pode simplesmente colocar o sinal igual, ó. Sinal de igual não, tá? O mesmo sinal. O sinal igual aqui, ó. Igual aqui. Tá? Aí passa o 2 para o outro lado e divide por 3. Então, o seu x ele tem que ser menor que 7/3 e maior que menos 2/3. Então, qual que é a solução dessa inequação aqui, ó? O x está entre 7/3 e menos 2/3. Beleza? Pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Que eu acho que já deu para entender, né? Tipo assim, tem a inequação, você só analisa direitinho aí a base do teu log, né? Vou fazer mais uma aqui, um exemplo um pouco mais suga, só para garantir que vocês entenderam. Tá? Então a gente tem essa inequação, ó. Pausa o vídeo aí e vê se você consegue resolver ela. Vamos lá então, ó. Aqui a gente tem um valor constante, né? Então seria interessante a gente transformar esse menos 1, ó, em um log de base meio. Então eu vou falar que o meu menos 1 é igual a log na base meio de um alfa. Tá? Então, meio elevado a menos 1 é igual a alfa. Então, nosso alfa aqui é igual a 2. Tá? Então, a gente vai estar trocando esse menos 1 por log de meio. Melhor, né? Log de 2 na base meio. Porque justamente log de 2 na base meio é menos 1. Né? Meio elevado a que número que dá 2? Menos 1. Tá? E agora a gente já está com condições para resolver, né? Então a primeira coisa que a gente faz é tirar a condição de existência do log, né? O 2 tem que ser maior que 0, que ele já é. E 2x ao quadrado menos 3x também precisa ser maior que 0. Aí a gente vai fazer a análise, então, da parábola. Né? A parábola 2x ao quadrado menos 3x. As raízes dessa parábola, pessoal, são 0 e 3 meios. Tá? Você consegue encontrar isso aqui fazendo Bhaskara. Né? Mas como essa função aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x não tem constante c, eu sei que ela passa na origem. Né? E eu também sei que a outra raiz, ó, se eu cortar o x aqui, passando para o outro lado, né, 3/2. Eu só achei as raízes aqui, tá? Pode fazer Bhaskara se você tem dificuldade de analisar direto. Manda um Bhaskara aí, tranquilo. E aí, como o nosso coeficiente aqui é 2, que é positivo, a parábola é feliz, né? Então, a parábola nossa ela é assim. E a condição de existência diz pra gente que a gente só pode pegar valores positivos. Né? Os valores positivos, então, do x, da função, né, melhor dizendo, acontecem para x maior que 3 meios ou x menor que 0. Tá? Então, isso aqui, essas condições, eu tirei daqui,
né? Que é a condição de existência do log. Nosso logaritmando tem que ser maior que zero. Agora que eu já apliquei a condição de existência, a gente vai resolver a inequação logarítmica normal, né? Ó, vamos montar aqui a inequação dos logaritmandos. 2x ao quadrado menos 3x e 2. E aí a gente vê se coloca maior ou menor, né? Ó, aqui o sinal é de maior, mas a nossa base é menor que 1. Então, vai trocar o sinal. Aí você coloca um menor. Aí você tem aqui 2x ao quadrado menos 3x menos 2 tem que ser menor que zero. E resolvendo essa inequação aqui, o exercício vai estar praticamente resolvido, né? Vai faltar só a interseção. Então, para resolver essa inequação, a gente vai desenhar essa parábola. Essa parábola aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x menos 2, ela tem raízes 2 e menos 1, tá? Tanto 2 quanto menos 1 zeram isso aqui. Beleza? Aí, menos 1 não, pessoal, desculpa, menos meio, tá? Eu coloquei menos 1, eu tô assim, nossa, mas se eu jogar menos 1 não dá certo. É que é menos meio, tá? Fiz a continha errado aqui. Mas se a gente jogar 2, ó, vai dar 8 menos 6 menos 2, que dá 0. E se a gente jogar menos meio, vai dar 1 quarto, 2 quartos, né? Meio, mais 3 meios, menos 2. Aí vai ficar 2 menos 2, 0. Isso, certinho, ó. E essa aqui é uma parábola feliz, porque nosso A ele é positivo. Então, aqui a gente tem valores positivos. E aqui no meião da galera, a gente tem valores negativos, né? Como a nossa inequação é de menor que zero, a gente vai pegar os valores negativos, né? Então, daqui até aqui, ó, os valores dessa função são negativos. Então, você tem aqui que o seu x está entre 2 e menos meio. E aí a gente precisa fazer a interseção entre essas duas condições, né? Então, o x ele tem que ser menor que 2, mas ele também tem que ser maior que 3 meios. Então, a gente tem aqui que o x é menor que 2 e 1,5. Ou o x tem que ser menor que 0 e maior que menos meio. Tá? Juntando essa e essa. E aí, isso aqui que a gente encontrou, ó, seria, então, a solução dessa inequação. Tá? Se vocês quiserem, né, sempre colocar soluções de maneira bonitinha, vocês podem usar o conjunto de solução, né? Que a solução é x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre 2 e 1,5, ou o x ele está entre 0 e menos meio. Tá? Então, isso aqui seria uma resposta formal, matematicamente formal disso aqui, né? Dessa inequação. Ou você também pode escrever que a sua solução você pode escrever com intervalos, né? De menos meio até 0, união de 3 meios até 2, tá? Então, tanto assim quanto assim seria um jeito de escrever a solução, tá bom? Eu não escrevi a solução bonita desse jeito nos outros exercícios, porque a gente está aqui a nível de aprendizado, tá? Mas se vocês forem fazer questões dissertativas em provas, é sempre interessante dar a solução dessa forma, tá bom? Agora, se a prova que você vai prestar só tem teste, pelo menos entenda, né? Para se aparecer algo desse tipo na alternativa, você saber o que significa. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha 100% aí da matéria de log, tá? Com isso aí, vocês já conseguem
resolver basicamente qualquer exercício de logaritmo, tá? Logaritmo, função logarítmica, função exponencial, né? Tudo isso aí tá aí dentro desse volume que a gente estudou, desse volume 2 aí que o livro do Gelson Iese traz, né? O Fundamentos da Matemática Elementar. Galera, dado que a gente fechou esse capítulo, né, de logaritmos, junto com a nossa listinha teórica, né, que eu sempre mando toda semana, vocês também estão recebendo aquele PDF com questões de prova, tá bom? Então, eu fiz um apanhado aí das questões de logaritmo e função exponencial e função logarítmica, enfim, toda essa parte aí que envolve expoente e log, eu fiz um apanhado das questões aí do AFAS, PSEX, né, etc, etc. E vocês estão recebendo, então, esse PDF, beleza? Aí deem uma olhadinha nele, né? E aproveita que a nossa aula de hoje foi um pouco rápida, né? Dado que só faltava esse pedacinho pra gente acabar a log. E aproveita esse tempinho extra que vocês teriam aí pra tá dando uma olhada nessa lista de questões de prova, tá? Porque essa daí que é a lista mais importante, né? As listas teóricas são importantes também, né? É nelas que você consegue criar uma base, é nelas que você consegue pegar um embasamento bom para conseguir resolver os exercícios, mas a gente precisa colocar em prática e ver como que isso cai nos vestibulares, tá? Por isso que essa lista aí, ela é importante, beleza? Bom, galera, agora então a gente fechou esse módulo de logaritmos e na quinta-feira agora, né, a partir da semana que vem, a gente vai entrar no estudo de sequências e matrizes. Então, semana que vem, a gente vai começar a estudar progressão, né? Progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, etc, etc. Que vai aí contemplar o próximo capítulo, né? O próximo módulo aí que a gente está estudando em matemática nas quintas, tá bom? E amanhã, sexta-feira, estarei trazendo aí mais uma aula de geometria para vocês. Tudo bem? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Tô no grupo aí com vocês da turma pré-militar. E vou ficando por aqui. Valeu!